O relatório final da CPI do 8 de janeiro pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por 4 crimes. Vamos citá-los aqui: associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Temos o vídeo da relatora Elisiane Gama. Vamos lá. Primeiro a ser indiciado, Jair Messias Bolsonaro. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Prova disso é a extensa documentação trazida ao conhecimento desta CPMI e que comprova tais fatos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais, principalmente aquelas que significavam de alguma forma obstáculo ao seu plano de poder. Em virtude, já bradava contra as instituições mesmo no século passado, defendendo em vários momentos ações da ditadura militar. Para atingir seu intento, o então presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Jair Bolsonaro nunca foi um conservador no sentido tradicional do termo, nunca tendo defendido a manutenção das instituições, a prudência que deveria nortear a conduta verdadeiramente conservadora, nunca havia acompanhado sua figura e dela se manteve distante quando ocupou a relevantíssima função de presidente da República. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. O então presidente tem responsabilidade direta como mentor moral por grande parte dos ataques perpetrados a todas as figuras republicanas que impuseram qualquer tipo de empecilho à sua empreitada golpista. Agentes públicos, jornalistas, empresários, militares, membros dos poderes, todos sofreram ataques incessantes por parte de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores. Aí, ó, a relatora, né, Elisiane Gama, falando tudo aí. Adrilles Jorge, passo para ti o comentário. Tem certas peças documentais que devem ser expostas e devem ser sacramentadas pela história. Esse voto da relatora tem que ser colocado de cabeça para baixo, porque é um vazio com coisa alguma. Bolsonaro não é um golpista, ele foi eleito. Bolsonaro não agrediu a democracia, ele foi eleito democraticamente. Bolsonaro, como presidente, estabeleceu, sim, uma relação ao mesmo tempo harmoniosa e conflituosa, como deve ser uma relação entre os poderes. Criticou, às vezes, incisivamente, talvez abusivamente em algum momento, o STF. Mas o STF foi extremamente abusivo em relação a Bolsonaro, sobretudo nas eleições, censurando, tirando a possibilidade de dizer que Lula era um ladrão condenado, tirando-lhe a possibilidade de dizer que Lula era um apoiador do aborto, um apoiador da liberação de drogas, que era amigo de ditadores. Tudo isso foi censurado pelo TSE, que era um puxadinho do STF durante as eleições, e Bolsonaro ficou indignado com uma eleição que não foi parcial da parte da Justiça Eleitoral, com toda a razão. Agora, em nenhum momento, Bolsonaro, deveria ser esse o teor do relatório final dos atos de vandalismo do 8 de janeiro, incitou nenhum tipo de golpe, ou vandalismo, ou invasão da Praça dos Três Poderes. Bolsonaro sequer estava aqui. Bolsonaro passou os 3 últimos meses, até uma crítica que eu faço a ele, em silêncio ou chorando. Aí depois saiu do país. Qual é a relação desse discurso político invertido, subvertido, absolutamente distorcido da realidade? Coloca Bolsonaro como um sujeito que atacou as instituições, sendo que ele foi eleito legitimamente, saiu legitimamente de um pleito da qual perdeu as eleições e foi para outro país. Qual a relação disso com os atos de vandalismo do 8 de janeiro? Absolutamente zero. Aquilo, sim, foi um grupo de pessoas equivocadas, bastante equivocadas, a meu ver, que não eram exatamente golpistas. Para se estabelecer um golpe, você precisa de armas. Você precisa de um plano nacional que aglutine atores políticos para estabelecer a tomada de um poder. Aquele é um bando de vândalos. Equivocados, sim. E mais, aqueles vândalos, aqueles atos de vandalismo foram recebidos com complacência pelo governo federal vigente à época, que está vigente até hoje, que é o governo do PT. Você tem uma série de implicações morais, enfim, de erros do general Gonçalves Dias, que mal foi citado nesse congresso, nesse relatório, que deu água para os invasores, que recebeu os invasores, que orquestrou os invasores,
invasores mascarados que não sabem qual a proveniência, que estavam lotados em hotéis de luxo lá em Brasília no dia. Você teve a omissão do Flávio Dino, que apagou imagens solicitadas pela CPI, que viu tudo do Ministério da Justiça e não fez nada, como disse de maneira explícita no Fantástico. Você teve toda uma complacência do governo federal pela razão simples de querer demonizar toda a direita, a quem eles chamam de bolsonaristas, a quem eles chamam de conservadores ou reacionários, e essa demonização surtiu efeito. Jornalistas presos, pessoas presas, pessoas censuradas, pessoas exiladas, pessoas com contas bancárias bloqueadas, pessoas arruinadas, simplesmente por emitirem uma opinião que fosse contrária à Justiça Eleitoral, ao STF, ou coisa do tipo, e por causa dessas invasões foi se criado um crime intelectual de incentivo aos atos golpistas do 8 de janeiro, ou seja, se alguém lá em 2022, eu mesmo, Coronel Gerson, sei lá, o próprio Paulo Musa dissesse, eu acho que a Justiça Eleitoral não foi imparcial, você pode ser considerado como autor intelectual e mentor intelectual dos atos de 8 de janeiro. É a mesma implicação que se dá com o Bolsonaro, só que não se dá contra ele. Se dá contra toda a pessoa que se coloca no espectro da direita e toda a pessoa que se coloca indignada com a forma que foi feita a eleição do Lula. O Gilmar Mendes recentemente disse, o STF proporcionou a eleição do Lula, de fato. Tirou um homem preso da cadeia, condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes, e eventualmente numa eleição que eu achei que foi extremamente parcial da parte da Justiça Federal, colocou o presidente Lula de volta à cena do crime, como dizia o seu próprio vice-presidente Geraldo Alckmin. O próprio vice-presidente do Lula diz, o Lula é candidato para voltar à cena do crime. Por quê? Ele foi condenado por ter violado corruptamente o patrimônio público e ter sido preso. Ou seja, o STF ajudou isso. Agora, tudo isso, esse aspecto político que eu estou comentando, não tem nada a ver especificamente com os atos de vandalismo do 8 de janeiro. E todo esse discurso é usado de maneira absolutamente invertida, subvertida, distorcida, para incriminar não só Bolsonaro, note bem o que eu vou dizer, mas toda a direita brasileira. Porque se Bolsonaro foi incriminado nessa coisa completamente estapafúrdia, ele que nunca incentivou nenhum golpe, ele nunca que incitou uma revolução popular para invadir o Congresso, então qualquer um pode entrar como mentor e autor intelectual das invasões do 8 de janeiro, percebe? Então é uma capciosidade, de uma perversidade e de uma mediocridade. Qualquer pessoa que lê esse relatório vê que não tem nada com nada que se concretize ali. Então, é exatamente o governo federal, na figura de sua assessora direta, que é a senadora Elisiane Gama, tentando demonizar, prender e censurar toda a direita brasileira através do seu principal representante hoje no Brasil, que é o Jair Bolsonaro. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.